Quem eu vou chamar, como eu já chamei, e tenho certeza que todo mundo vai amar. Eita, que massa! E olha só, lembra que a estreia é dia 15, às 18h30, no rádio, na TV e nas redes sociais, beleza? Espalha pra todo mundo, tá? Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire AM 820. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, eu faço parte do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 ao meio-dia. E o Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/Universitária 99.9. Como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva, e no Twitter, @Prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. O governo federal decidiu não apresentar os relatórios nacionais voluntários no Fórum Político sobre Desenvolvimento Sustentável dentro do debate acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, promovido pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. O Brasil estava entre os 47 países chamados para apresentar a revisão dos Objetivos do Desenvolvimento, além de propostas de políticas públicas sociais e ambientais. O Itamaraty decidiu que o Brasil não iria entregar os relatórios nem participar da sabatina, uma vez que os resultados foram alcançados pelos governos anteriores. O Fora da Curva de hoje quer saber por que o governo impede o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação de Alessandra Nilo, ela que é jornalista, especializada em saúde e pós-graduada em diplomacia. Ela é também cofundadora e coordenadora geral da Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, e cofundadora e cofacilitadora do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, GT Agenda 2030. Seja bem-vinda, Alessandra Nilo. Bom dia, Manina. Bom dia, ouvintes da rádio. Conosco também a Bruna Albuquerque, ela que é advogada e ativista à frente do projeto Manifesto Ambiental. Seja bem-vinda, viu, Bruna? Obrigada, Manina. Bom dia a todo mundo que está ouvindo também. Pois é, na ONU, os resultados dos Objetivos do Desenvolvimento não são considerados como políticas de um governo, mas de um Estado. Além disso, a sabatina não avalia apenas o que foi feito, mas o que os governos pretendem fazer para reduzir pobreza, doenças e situações de violações de direitos pelos próximos 10 anos. Nenhum país é obrigado a participar da revisão nacional voluntária, mas a participação no evento se tornou sinônimo de compromisso global para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. Para a gente entender melhor quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, Alessandra. Então, os objetivos eles foram acordados em uma resolução internacional que foi aprovada em 2015 pelas Nações Unidas. Vocês lembram das metas de milênio, aqueles 8 jeitos de salvar o mundo e que tratava de muitas questões de saúde, questões sociais, basicamente.
Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vieram para dar continuidade àquela agenda que se iniciou nos anos 2000. Acabavam em 2015 e precisavam ser continuados. Em 2012, nós celebramos aqui no Brasil a Rio +20, aquela conferência super importante de segmento da Rio 92, que, enfim, foi uma conferência internacional muito importante. E naquele momento se decidiu que os objetivos de desenvolvimento que deveriam dar continuidade à agenda dos objetivos de milênio, eles precisariam incorporar mais elementos do que somente os sociais. Por isso que essa agenda tem hoje 17 grandes objetivos que foram acordados por todos os países na ONU, que tratam de questões sociais, ambientais e econômicas. Então, nós temos 17 grandes objetivos com 169 metas para serem alcançadas pelos países, e vale dizer que o Brasil teve uma participação muito ativa na aprovação desse documento e muito dos aspectos progressistas que foram aprovados nessa declaração. Bruna? Os ODS é o que a gente fala de Agenda Mundial de Governança, né? A gente precisa começar a pensar a política pública e movimento de sociedade, não pensando 4 anos, mas pensando daqui para 20 anos, daqui para 50 anos. Então, esse é o esforço da ONU no sentido de compilar muitos dos tratados internacionais que já haviam sido assinados, muitos dos compromissos. Os ODS, eles não são uma inovação, eles pegaram tudo o que havia sido acordado e fizeram um grande índice, um grande sumário. Então, a exemplo, tem a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. É para que a gente possa começar a falar em um futuro de desenvolvimento sustentável. Nesse momento, a gente precisa sanar determinadas questões que são venais para que a gente possa falar nesse tipo de assunto, né? Então, é coordenar todo mundo no mesmo sentido, porque também é uma questão de vida, uma questão de futuro, de sociedade. Olha, vamos ordenar as nossas políticas, os nossos esforços nesse sentido de combater e de atingir esses objetivos, né? Olha, então, em relação, né, ao futuro, como é então que vocês viram a recusa do governo brasileiro em participar desse encontro? Alessandra? Não foi uma surpresa, porque o que tem acontecido, na verdade, é que quando a declaração que estabelece os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ela foi assinada em 2015, imediatamente a sociedade civil começou a demandar do governo federal a construção de uma estrutura de governança nacional que pudesse fazer o seguimento dessa agenda no Brasil. Então, em 2016, foi criada a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e desde que esse governo assumiu, todos os esforços têm sido para reduzir qualquer sistema de monitoramento que possa indicar os desafios que o Brasil, na verdade, enfrenta. Então, foi uma luta da sociedade civil dentro da Comissão Nacional dos ODS fazer com que o Brasil apresentasse pela segunda vez, seria a segunda vez que o Brasil apresentaria um relatório voluntário nacional, e logo em seguida, quando o governo, isso foi mais ou menos acordado em torno de fevereiro, março, mas logo depois o governo Voltou atrás. volta atrás e diz que realmente não vai apresentar o relatório voluntário nacional. Isso, a justificativa, obviamente, foi dita que não havia condição de apresentar os dados, que eles não teriam os dados, e na própria reunião da Comissão Nacional, o IPEA e o IBGE informaram já ter os dados praticamente prontos para a análise que seria apresentada. Então, nós entendemos que isso é mais um passo de retrocesso dentro de uma série de retrocessos que tem acontecido na política externa brasileira, que mudou completamente o seu rumo nesses últimos 10 meses. Bruna, qual é a tua visão em relação a essa recusa? Bom, toda a movimentação do governo federal é nesse sentido, né? Se os dados não são favoráveis, cancela os dados, né? O próprio exemplo do que aconteceu com o INPE, né? Com aqueles dados alarmantes de desmatamento na Amazônia, a primeira atitude do governo foi de exonerar o presidente, né? Então, o que a gente vê é essa desinformação, é o desserviço, é o que, como muitos críticos chamam de desgoverno, né? É um extermínio de futuro, é você não se comprometer com a agenda de governança mundial, você está no descaminho mesmo. Eu vejo isso de forma muito... Eu acho muito alarmante esse posicionamento. Eu acho que é um posicionamento
de obscurantismo mesmo, de você negar a ciência, de você negar os fatos, de você negar os dados, porque é necessário que você monitore, que você trabalhe com os indicadores. A Agenda 2030, a Agenda de Governança da ONU, além das metas, além dos objetivos das metas, eles trazem os indicadores que precisam ser monitorados, né? Então, se você não faz o monitoramento, se você não se compromete a trazer esse relatório, de que forma você vai auxiliar, né? Então, nesse sentido, que mostra até, assim, uma ausência de boa-fé e é um tanto quanto preocupante, porque traz um desequilíbrio do Brasil em relação ao mundo, do Brasil em relação a si mesmo, né? Porque se todo mundo está caminhando nesse sentido e está havendo um atropelo de esconder dados, a gente pode ser confrontado aí com um problema muito mais grave daqui a 5 anos, e a gente só tem aí mais praticamente 10 anos, né? Porque estamos no final de 2019, para lidar com a realidade. A Agenda 2030 ela não é à toa. Atualmente, 50% da população mundial vive nos grandes centros urbanos. E estima-se que até 2030, esse número vai para 75%. Então, todos os nossos problemas urbanos, ambientais, sociais, econômicos, toda essa falha sistêmica que está empurrando a gente para um colapso ambiental, essa agenda de governança, ela se destina a prevenir e a remediar e para chegar num lugar onde seja um futuro possível. Então, se a gente não se preocupar com isso agora, se a gente não tratar, o problema ele não vai desaparecer, ao contrário, ele vai né? se agravar. Então, eu acho que é totalmente não inteligente, é uma coisa que não tem como botar embaixo do tapete. A gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer o tamanho do desafio e todo mundo agir junto para resolver. O que a gente vê é negativa de ciência, negativa de dados, e como é que você pode ficar negando o óbvio? Eu acho que a gente tem que partir do reconhecimento para chegar numa solução. A gente ainda não conseguiu nem esse reconhecimento ainda. Alessandra, você faz parte, né, de todo esse processo, faz parte também do GT 2030 e tem contato também, né, com a questão dos outros países, as diplomacias. Como é que foi que você sente essa repercussão em relação aos diplomatas, em relação a esses compromissos que estão sendo descumpridos? O que isso gerou? Antes de falar dessa questão externa, Manina, eu acho importante pontuar também que a Agenda 2030 ela não é só uma agenda criada pelas Nações Unidas. Na verdade, ela é uma agenda extremamente alinhada à Constituição Federal. Se você faz uma análise entre cada um dos objetivos sustentáveis e o que está previsto na nossa Constituição Federal, você vai ver um completo alinhamento entre as agendas. E a Agenda 2030 também ela traz uma coisa que é extremamente inovadora, que ainda não tinha sido discutida nas Nações Unidas, que é o debate sobre desigualdades. Então, o grande avanço dessa agenda é dizer para o mundo, olha, não basta só acabar com a fome e reduzir a pobreza. A gente precisa acabar com as desigualdades, porque as desigualdades, independente se você está num país rico ou num país pobre, elas existem e elas precisam ser sanadas. Outro aspecto importante é que, na verdade, este governo ele tem pautado uma guerra contra direitos. O que está acontecendo no mundo e é um movimento, de certa forma, de contraprodução, digamos assim, de avanços que nós temos visto, é uma guerra contra os direitos humanos, direitos que foram conquistados e que agora estão sendo obstruídos por vários países. E o Brasil, que sempre se posicionou como um baluarte na defesa dos direitos, da democracia, inclusive dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, com o governo Bolsonaro muda radicalmente a ponto de trazer para os debates e para os espaços de decisão da política nacional pessoas que são extremamente ideologizadas. Certo. Né? É uma palavra longa. Mas, assim, que são pessoas que não se baseiam um pouco nisso do que Bruna estava resgatando, o que Bruna estava colocando. Elas não baseiam as suas decisões nas evidências científicas, nas informações que são produzidas. Elas baseiam as suas decisões em crenças e em modelos que não coadunam com a realidade. Então, a gente vive uma situação extremamente grave.
Eu estive agora participando, representando a Gestos na Assembleia Geral das Nações Unidas, agora em setembro que aconteceu, no qual pude ver os discursos do Brasil, e são deploráveis. O Brasil hoje se alinha com aqueles governos que são os mais ditatoriais, que são aqueles governos que absolutamente são contrários ao que diz a nossa Constituição Federal. E eu acho esse um debate muito interessante, porque eu acho que a gente precisa trazer o debate entre as políticas internacionais alinhado ao que a gente tem na política nacional. Um exemplo bem interessante que está acontecendo agora no mundo é esse processo recente de impeachment que está se tentando aprovar, né, na Câmara Baixa, que seria a nossa Casa dos Deputados, Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos. E ontem eu estava vendo uma das entrevistas e uma das argumentações era exatamente essa. O presidente americano mentiu para a população. E nós somos guiados pela nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal pressupõe que os dirigentes máximos do país não podem mentir, não podem cometer perjúrio. Então a pergunta que fica para a gente é como é que nós vamos continuar tendo um presidente que mente o tempo todo? Mente sobre os dados, mente sobre a situação do país, evita enfrentar esses problemas todos, né, como colocados por Bruna, que indicam que nós estamos realmente num caminho totalmente contrário ao processo de desenvolvimento sustentável, que é aquele processo de desenvolvimento que não dana, que não traz danos para o futuro, ou seja, decisões que fazem com que hoje, o que nós estamos fazendo aqui, vai criar as bases de sustentabilidade para as decisões futuras, alinhando agendas que sempre foram tratadas no Brasil de formas desalinhadas, que são as agendas sociais, ambientais e econômicas. Então, como é que você trabalha num ambiente onde o presidente mente? Então, Bolsonaro foi à ONU, fez um discurso que foi pessimamente recebido por todo mundo e que foi chocante, porque ele disse claramente que a Amazônia não é um patrimônio do planeta, e começou a fazer uma lista dos bens que lá estavam aparentemente para serem roubados por todos e todos, inclusive acusando as organizações da sociedade civil de terem sido, e as populações indígenas de terem sido responsáveis por esses últimos incêndios da Amazônia. Então o recado que Bolsonaro passa ao mundo é que ele também, assim como Trump, é um presidente que mente, é um presidente no qual você não pode confiar no que se fala. Então, foi muito bom para nós que estávamos tentando mostrar isso ao mundo, que ele tenha ido e ele próprio tenha dito a que veio. Então, acho que pelo menos se há algo positivo disso tudo é esse recado, que ficou agora claro e transparente para o mundo inteiro. Bruna, nesse discurso, né, do presidente do Brasil, ele também coloca, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, ele destratou a atuação do cacique Raoni, não é? Na luta pelos direitos dos povos indígenas da Amazônia, minimizou também a gravidade climática e das queimadas criminosas na região. Então, Bruna, qual tem sido o papel dos grupos ambientalistas em relação a esses acontecimentos e o que você pode dizer também para a gente em relação a esse discurso de Bolsonaro em relação às populações indígenas, aos povos da floresta? Bom, em relação principalmente ao cacique Raoni, né, ele é uma grande liderança e um representante dos povos originários. Eu acho que basta a gente voltar um pouco na história do Brasil. Não faz muito tempo que a gente está em guerra com os povos originários, né? É um Brasil que foi invadido, um Brasil que foi roubado, um Brasil colônia, que a gente não está tão distante disso. Eu estava assistindo um documentário outro dia, que são as guerras no Brasil, que mostra o quanto que os povos originários ainda estão nas mesmas lutas de 500 anos atrás, que eles ainda estão lutando pelo direito minimamente à sua terra, minimamente a manter o seu estilo de vida dentro da sua cultura. E aí o que é a civilização, né? Será que essa civilização que a gente está tentando impor ainda existem povos isolados na Amazônia, né? Então a gente precisa encarar isso como um patrimônio cultural. Essa questão do patrimônio que Bolsonaro fez um inventário, né? Inclusive, eu só queria contribuir porque ele disse assim que não era interessante ter no solo tanta riqueza e acima dele, nas populações indígenas pobres, sobre esses tesouros, né? Ele fez uma referência a isso também na sua fala. Mas veja, tem muito o contrassenso, né? Existe muito não senso, existe muito
falta, eu vejo com até um pouco, às vezes, com compaixão, porque eu acho que falta, assim, repertório intelectual, falta aprofundamento técnico, de entender e encarar a floresta como um patrimônio vivo, é a questão da soberania 4.0. Uma floresta em pé, ela vale sempre, ela vale mais, ela vale muito além do que uma floresta no chão, com terra aberta para tirar minério. E aí é um problema sistemático e esse posicionamento dele é um posicionamento lamentável, mas como a gente também vinha conversando, essa questão da falta de instrução, da falta dos dados, levam as pessoas a acreditar nesse erro, né? Esse erro daquele que fala de uma forma... Enfim, essa forma como ele coloca as coisas acaba levando a legião ali de admiradores a achar que, não, ele fala porque ele é autêntico. Poxa, a gente tem que ver realmente se as coisas são ou não são. Eu acho que existe um grande problema aí nessa polarização e muito perigosa a fala dele, né? Eu acho que, enfim, acabei debandando um pouco da questão dos povos originários. Eu queria que você colocasse também, né, em relação a essa fala dele, o que os ambientalistas, né, estão fazendo em relação à desconstrução dessa fala. Olha, em primeiro lugar, até como a Marina bem colocou, assim, é um repertório de grosserias contra quem está ali operando o meio ambiente, né, contra quem estuda, contra quem está sentindo o que está sendo feito. Os ambientalistas, de uma forma geral, até como no ato da Amazônia na Rua, que todo mundo fala, que o meio ambiente é a grande pedra no calo, a pedra no sapato do governo, né? Ele consegue se safar muitas vezes em muitas coisas, né? A economia, algumas pessoas, não é isso, é aquilo, mas meio ambiente não tem como, sabe? E, bom... Eu acho que se ele não prestar atenção, porque meio ambiente, ele é a chave para a conciliação entre todas as áreas. Eu tenho essa opinião e acho que é muito... Por exemplo, ruralista. Meio ambiente não é inimigo de ruralista, pelo contrário, sem meio ambiente não tem agronegócio, então a gente precisa acordar para os fatos, as evidências e a ciência, para que todo mundo passe a contribuir, a colaborar com o meio ambiente, para que o meio ambiente possa continuar colaborando com a possibilidade de vida no planeta. De sustentabilidade, né? Isso? Alessandra, nesse mesmo pronunciamento, né, do presidente, ele falou em diminuição de homicídios e do que o governo considera como resultados positivos das políticas de apreensão de drogas. Então, como é que vocês avaliam as políticas de enfrentamento à violência do atual governo? Conferem com esses dados que ele passou, Alessandra? Eu queria também só fazer um comentário sobre a questão do meio ambiente, que também tem muito a ver, e assim, é muito importante que as pessoas saibam também que os ambientalistas estão usando uma estratégia que é muito importante nesse momento, que é a questão da judicialização. Então, esse discurso do Bolsonaro gerou um pedido, né, entrada no STF em relação contra o que foi dito e a acusação, né, de que as ONGs estavam lá incendiando as florestas, etc. E agora o governo, esta semana, nós vamos acompanhar essa novela, porque o governo tem aí 10 dias para enfim, vai precisar responder sobre isso, e isso é uma área que é muito importante que se tenha uma ação efetiva, e o caminho que se tem escolhido, e o único caminho que talvez seja possível nesse momento, além de voltarmos a conversar com a sociedade, fazer esse diálogo, né, que Bruna propõe. As pessoas precisam realmente entender, e nós precisamos contrapor essa narrativa desse governo, que é uma narrativa fascista, porque, na verdade, ela tenta vencer pela repetição, transformando mentiras em verdades, fazendo com que as pessoas queiram acreditar em coisas que não são fatos. A Bruna estava querendo complementar, Bruna, para você continuar, Alessandra. E a narrativa é talvez o pior veneno que está sendo jogado na sociedade, né? Porque não é que ele vai lá e manda tocar fogo, mas quando você empodera pela narrativa, quando você coloca um líder do Estado, do país,
empoderando as pessoas, falando contra o meio ambiente, isso tem um poder nocivo muito maior do que se ele tivesse à frente ali do movimento. E o que é mais alarmante que a gente vive atualmente, até puxando esse gancho sobre a judicialização, é que a gente vive uma época de descrença nas instituições, né? Então, a gente vive uma época de falta de confiança em si, nos outros, na sociedade, nas instituições. Então, a gente tá em muitos maus lençóis com uma liderança que leva a gente cada vez mais para o abismo, né? Alessandra, você tinha falado no início também do programa que trouxe um outro olhar, né, dentro desses acordo internacional da ONU, do ODS, que é sobre a questão das desigualdades. Então, que link tem entre essa fala do Bolsonaro, colocando aqui uma coisa muito positiva, que foi as políticas de apreensão de drogas e a redução dos homicídios? Então, isso faz parte de mais uma tentativa do discurso falacioso. Porque o que acontece com os dados? Os dados, eles são dados crus. Eles podem ser tratados como um copo meio cheio ou meio vazio, a depender de quem está fazendo a argumentação. Então, algo que, por exemplo, muito importante ele esqueceu de dizer é que pouco de diminuição de dados de violência que a gente tem, e isso se localiza especificamente em alguns lugares, ela vem acompanhado de um aumento muito maior da repressão policial. Vem acompanhado de uma política de encarceramento que totalmente desconhece os direitos humanos, que totalmente tira de sua inclusão as questões da ressocialização dessas pessoas que são cometidas por crime. E quando ele fala sobre combate a crime, o Brasil, na verdade, está andando na direção oposta do mundo inteiro, porque as políticas de drogas, de controle de drogas no mundo inteiro têm sido revistas para despenalizar as pessoas que consomem as drogas, para legalizar determinadas drogas que hoje se transformam, são tratadas como drogas nocivas, mas que se transformam em meios de comércio no mundo inteiro. Então, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia é um estado nos Estados Unidos que fatura bilhões de dólares com a produção da cannabis, porque usa para efeitos medicinais, usa para produção de tecido, usa para uma série de coisas que aqui no Brasil poderia estar sendo utilizado também, e faz uma política absurda de repressão, uma política que não vem acompanhada de nada de educação, não vem acompanhada de ressocialização e que mantém, vamos também ser bem sinceros e sinceras sobre isso, mantém as pessoas responsáveis pelo tráfico pesado no alto. Sim. E muito alinhado com os espaços de poder. Essa discussão não acontece no Brasil. A gente nunca teve uma conversa realmente transparente dentro do Congresso Nacional. Quem são os chefes do tráfico de droga que financiam as campanhas das pessoas que estão aqui? A quem interessa manter as drogas na ilicitude? A quem interessa manter as drogas na ilicitude? A quem interessa manter um sistema de milícias que hoje corrompe o estado do Rio de Janeiro, que inclusive deu a grande sustentação para anos e anos e anos de segmento do governo Bolsonaro na sua gestão no parlamento brasileiro. Então, existem conversas no Brasil que não são feitas. Então, é muito mais fácil penalizar e criminalizar. E, mais uma vez, as pessoas que são penalizadas e criminalizadas por essa falta de resposta do governo federal são as pessoas mais pobres, são a população negra, principalmente jovens. Porque o Brasil hoje tem um sistema, e isso é um dos dados de desigualdade, o Brasil é o terceiro país do mundo em termos de quantidade de pessoas presas. Do ponto de vista nacional, a gente tem quase 2 pessoas para cada vaga. Isso a depender do estado que você está, porque tem estado que são 3, 4 pessoas por vaga. A maioria das pessoas presas são por tráfico de droga, tráficos, às vezes, inclusive, muito, muito leves, pessoas que poderiam estar aí respondendo com penas alternativas e outras medidas. E são pessoas jovens e negras. As pessoas que estão na prisão são essas pessoas, enquanto, na verdade, a grande conversa sobre tráfico, sobre segurança, que, na verdade, a política de segurança nacional é um grande déficit, assim como a questão da população indígena, que nunca foi bem tratada nesse país. A questão da segurança nacional é um dos temas que mais preocupa a população brasileira, mas para o qual ainda não se construiu uma política.
E essa política proposta pelo governo Bolsonaro, que é de maior encarceramento, que é de maior permissão para que a polícia haja de uma forma muito mais agressiva e violenta, certamente não é essa política que a gente defende. Bom, gente, essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Aqui quem fala é Rafael Marques, bandolinista e regente da Orquestra Malassombro. Venho aqui para convidar a todos ao nosso próximo acerto de marcha, que será no Armazém do Campo, dia 13 de outubro, a partir das 16 horas, aberto ao público. Vamos lá! Onde estou eu? Onde está ali? Oi, Lana, tudo bem? Olha, já tá tudo pronto pra segunda temporada do Pareia. E aí, já sabe quem vai chamar? Oi, Nath! Já tava super ansiosa por essa segunda temporada do Pareia. Não só já sei quem eu vou chamar, como eu já chamei e tenho certeza que todo mundo vai amar. Eita, que massa! E olha só, lembra que a estreia é dia 15, às 18h30, no rádio, na TV e nas redes sociais, beleza? Espalha pra todo mundo, tá? Você, pai, tem papel muito importante na amamentação. Proporcione à mãe um ambiente tranquilo e permita que ela dedique-se exclusivamente ao bebê. Apoie e incentive sua companheira. O sucesso na amamentação também depende de você. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Festival no Ar Coquetel Molotov 2019. Dia 16 de novembro no Caxangá Golf Club. Shows de Lineker e os Caramelos, Gui Borato, MC Tá, Black Alien, Seve da Lisa, Luiz Lins e muitas outras atrações em mais de 12 horas de programação. Ingressos já à venda na Simpla. Mais informações em coquetelmolotov.com.br. Apoio Rádio Universitária FM. Realização Coda Produções. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Muito bem. Nós estamos de volta aqui ao programa Fora da Curva. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire 820 AM, como também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook /Universitária 99.9. E aí, gente, nós hoje na nossa programação estamos fazendo a pergunta: por que o governo impede o desenvolvimento sustentável do Brasil? E a gente vai ler aqui uma notinha do pessoal que está realizando nesse próximo dia 12 a feirinha da Torre, cujo objetivo é justamente fazer uma reflexão sobre o consumo consciente e a saúde do planeta, trazendo também o conceito de economia circular e na comercialização dos trabalhos expostos. Para cada compra realizada, a pessoa da feirinha recebe uma moeda social. Ao acumular 5 dessas moedas, tem direito a uma ecobolsa de uso permanente. Lá na feirinha vai ter a Feira Cultural, abrindo a programação a partir das 16 horas, a Feira Cultural, com cantigas de mamulengos, com Maria Oliveira e Lucas Oliveira, que trazem a apresentação de bonecos de mamulengos. Teremos também o lançamento do livro Pássaro, Bilu e o Jacarão, com Jade e Igor. Teremos também a cantoria Cantando pra Gente Pequena. A apresentação também de música com o coro As Cânticos, Laboratório de Vozes, e também que é um projeto da UFPE,
certo? Trazendo a sua feirinha aqui, a parte também social e de ciências. Então, feirinha lá da Torre, dia 12 de outubro. E a gente estava numa conversa aqui, né, durante o intervalo, sobre essa questão tão polarizante, né, tão assim discutida e tão evitada muitas vezes também para o aprofundamento dela, sobre a questão da legalização das drogas. E a Bruna estava fazendo um comentário aqui. Bruna, eu queria que você fizesse novamente para o pessoal que não escutou nessa hora do intervalo. Verdade. Fazendo um gancho aí na fala de Alessandra, que falou do desenvolvimento econômico no estado da Califórnia através do cultivo da cannabis. Que é a maconha, né? Sim. Que a última notícia que saiu agora é que o cânhamo, que é um tipo fibroso de cannabis, é um cultivo que se destina a papel, a tecido, ele consegue substituir em 100% o plástico, sendo feito um bioplástico de excelente qualidade, 100% biodegradável. E aí a gente estava... Porque do ponto de vista técnico, a gente tem solução para todas as questões ambientais. O que falta é vontade política e reconhecimento do que a ciência já diz, né? Porque solução a gente tem. Olha, eu quero aproveitar isso aí, eu acho que na sequência você, Alessandra, pode contribuir também, que a primeira cúpula das Nações Unidas focada no progresso da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, realizada entre 23 e 24 de setembro, foi encerrada num clima assim, de esperança, certo? A vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, declarou que o evento foi um lembrete do potencial ilimitado da humanidade em criar um futuro melhor para todas e todos. Ela disse que extraiu 3 mensagens concretas dessa cúpula. A primeira, que o compromisso renovado dos líderes mundiais em implementar a agenda. Outra, o reconhecimento de que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estão longe de serem alcançados, e a determinação de intensificar esforços para cumpri-los. E por fim, por último, a nitidez de que precisa realmente ser feito daqui em diante. E aí a pergunta é, o próximo encontro vai ser no 2020. Vocês acreditam que o Brasil vai tentar cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? E que análise, Alessandra, você complementaria fazendo em relação ao governo? Acho que não é uma questão de acreditar, Manina. A gente precisa realmente centrar esforços na análise dos dados que nós temos. E os dados, o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, no seu site, todas as pessoas que nos escutam podem acessar, que é www.gtagenda2030.org, compilou esses dados nacionais da situação em que nós temos hoje. Então, o desafio que a gente tem não é pequeno. Nós temos aí 15 milhões de pessoas em extrema pobreza, 55 milhões de pessoas pobres, 34 milhões sem acesso de água tratada, 100 milhões sem acesso a serviço de esgoto, 5,2 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Isso é mais do que a população do Uruguai, isso é quase a população do Chile, por exemplo. Fora o aumento enorme nas denúncias de violência, a gente teve um aumento de 66%, por exemplo, em denúncias de casos de estupro em 2018, sendo que mais de 60% desses casos aconteceram com crianças e adolescentes, ou seja, aqui no Brasil, entre 3 de cada 4 casos de estupro que são denunciados são de crianças e adolescentes. E aí pense, por exemplo, que o próprio Ministério da Justiça diz que a média de denúncia é somente de 10% dos casos. Então, eu estou dando assim, vários exemplos de várias áreas. Poderia dar outros, 8 milhões, por exemplo, de quilômetros aí de área costeira que não damos conta, que não tratamos, a questão do lixo, dos resíduos sólidos. Enfim, todos os indicadores de desigualdade no Brasil são muito graves. O que eu estou querendo dizer é que o nosso diagnóstico não é um diagnóstico fácil. Sim. Para responder esse diagnóstico, nós precisaríamos de políticas muito diferentes das políticas que estão sendo colocadas por esse governo federal. Então, os dados e as tendências que nós temos analisado indicam que, em 2020 nós não estaremos em uma situação melhor a continuar com o mesmo tipo de política e direcionamento que estamos tendo.
Não é à toa que a primeira medida provisória do governo Bolsonaro, quando ele assume, foi a transferência da questão das terras indígenas para o Ministério da Agricultura, o que depois foi revisto, e o fim do CONSEA, que era o Conselho de Segurança Alimentar, que tanto contribuiu para melhorar e fazer o Brasil sair do mapa da fome, mapa que o Brasil agora arrisca voltar. Então, todas as tendências e análises e dados desse governo indicam que não, que em 2020 nós não estaremos numa situação melhor. Acrescentando a isso, se for possível, pois não, vale ressaltar o ataque fortíssimo às organizações da sociedade civil, aos espaços de participação democrática, à imprensa nacional que nós vivemos. Então, os indicadores que nós temos, sociais, econômicos e ambientais, não são nos levam muito a crer. ruins, não nos levam ao caminho do desenvolvimento sustentável. Bruna, queria fazer uma complementação? Bom, tem a questão institucional federal, né, que a gente vê caminhando no sentido de negativa, sentido inverso, no sentido de não se colocar na mesa para o diálogo. Então, você já vê aí uma má vontade. Então, desse ponto de vista institucional federal, não vejo com bons olhos, mas eu sou eu tenho sempre razão para acreditar. Eu vejo, no entanto, a sociedade, as instituições, as pessoas despertando também para as questões, empresas, segundo setor, terceiro setor, colaborando. Exemplo da Gestos, que está aí à frente, protagonizando o movimento pela Agenda 2030. Uns anos atrás, nem muito atrás, dois anos atrás, você falava numa plateia de 100 pessoas, ninguém sabia o que era. Hoje todo mundo sabe o que é a Agenda 2030, né? Então, é preciso haver esse fortalecimento. E essa militância, esse ativismo que nós fazemos é também no sentido de fortalecer essa agenda de governança. O setor público, ele é uma ferramenta muito importante, mas ele não é a única. Então, a gente precisa votar todo dia, se mobilizar, cobrar. Conhecimento é poder e também é liberdade. E eu não vejo que eu acho que em 2030, não sei como a gente vai chegar em 2030, mas eu vejo que, apesar dos desmontes e dos retrocessos do governo federal, existem avanços da população, existem avanços do próprio setor ambientalista, porque essas agressões também acabaram por nos unir e nos fortalecer, e não tem mais tempo de ficar no silêncio, né? Em relação a justamente isso, a esses ataques, a essa desmobilização, e aí a gente está se referindo a um decreto que o presidente assinou, o decreto 9.759, que diminuiu o número de conselhos previstos pela Política Nacional de Participação Social, o PNPS, e pelo Sistema Nacional de Participação Social, o SNPS. Eram 700 conselhos, agora são menos de 50. Além de conselhos, o decreto também seguiu comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns, salas e qualquer outra denominação dada à colegiada que não tenham sido criadas por lei. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tais conselhos resultavam em gastos com pessoas que não tinham nenhuma razão para estar ali, além de consumir recursos públicos e aparelhar o Estado brasileiro. Em que isso fere a Constituição, em que isso desafia, né? Qual é a gravidade da retirada desses conselhos? A política de participação social é uma política que foi prevista na Constituição, na medida em que já cria os conselhos nacionais. E esses conselhos nacionais são as instâncias, para quem não conhece como funcionam os conselhos, geralmente são conselhos nos quais participam representantes da sociedade civil, representantes do governo e representantes de pessoas que, de alguma forma, são afetadas por aquela política. Por exemplo, no caso do Conselho Nacional de Saúde, os usuários e usuárias do sistema de saúde têm a sua representação. Esse decreto acabou com todos os conselhos, comissões e órgãos colegiados nesse sentido que foram criados por outros decretos. Ele só manteve aqueles que foram criados por lei. Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde não foi afetado porque era um conselho criado por lei.
Esse é mais um exemplo de uma ação que foi tomada por esse governo sem nenhum tipo de transparência, sem nenhum estudo, sem nenhuma evidência. Porque quando o Lorenzetti fez essa afirmação sobre a questão da redução dos custos e do perfil envolvido nesses conselhos, nós cobramos qual era o estudo que embasava, porque esse foi um decreto de abril, eles tinham acabado de assumir o governo. Qual era o estudo que embasava aquele decreto? Esse estudo nunca foi apresentado, ele foi tratado de forma sigilosa pelo governo o tempo inteiro. Então, o objetivo de 16 do desenvolvimento sustentável prevê, um pouco do que Bruna estava conversando, que instituições precisam ser fortes, precisam ser transparentes e prevê que a participação social, que é previsto, é pilar basal de um sistema democrático, ele precisa acontecer. E contribui para a questão Não há desenvolvimento sustentável sem participação social. E também na questão da desigualdade, né? Não há enfrentamento à desigualdade se a sociedade civil não pode dizer quais são as questões que precisam ser tratadas e melhoradas. Então, esse é mais um exemplo que se insere naquilo que nós conversávamos anteriormente. E Bruna tem razão muito quando ela fala de que talvez seja interessante agora focarmos, obviamente, na questão do governo federal, porque a gente não pode esquecer que é na esfera federal que os grandes orçamentos nacionais são decididos, que as políticas são definidas e que daí vem muita coisa para os estados e municípios, mas nós precisamos também começar a pensar mais na questão dos territórios, de como levar os ODS, como levar a compreensão para os territórios de que as pessoas têm direito. E, Manina, vamos combinar também uma coisa, né? Muita gente nem sabe que tem direito. Falo isso porque as pessoas que nós atendemos na Gestos, que chegam em busca de direitos, da assessoria jurídica, pessoas que vivem com HIV/AIDS, a grande transformação que elas sofrem não é nem pelo acesso a um acompanhamento de psicologia, ou pelo assistente social, ou pelo departamento jurídico, mas é o que esse acesso lhes dá do ponto de vista de construção de percepção cidadã de que são pessoas sujeitos de direitos, pessoas que têm, sabe, direito a acessar políticas e serviços públicos de qualidade. Então, nós ainda estamos engateando no Brasil nessa discussão sobre a compreensão do que são direitos. E é uma pena, é lamentável você ver que o chefe maior da nossa nação, ele faz um discurso contra direitos, faz um discurso contra direitos humanos e também um pouco do que Bruna colocava. Da mesma forma, quando ele fala contra a demarcação dos territórios indígenas ou quando ele fala contra a população LGBT, ele praticamente dá o aval para que a população desinformada, a população que já teria outro interesse contrário aos direitos dessas pessoas, ataquem. Então você não precisa nem esperar que a lei seja aprovada, você não precisa nem esperar que todos os direitos das populações LGBTI caiam, porque essa violação e esse ataque já se acirra na prática, no cotidiano, quando você tem um chefe da nação fazendo discursos que são completamente contrários à agenda de direitos. É muito grave o que a gente vive no Brasil. E isso fere a Constituição brasileira? Isso fere a Constituição brasileira. Isso fere a Constituição brasileira. Inclusive, vale uma coisa muito interessante, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays e Travestis entrou no Supremo e o ministro Alexandre de Moraes agora deu 10 dias para o governo se pronunciar contra as mudanças na política externa brasileira, que agora não tratam mais a questão de direitos sexuais, direitos reprodutivos, orientação de gênero, e volta a dizer que gênero é sexo biológico, homem, mulher. Então, eles entraram, né? O grupo entrou contra e o governo vai ter que responder também mais um caso de judicialização. Bruna? E, bom, continuando esse aspecto constitucional, né, a participação social, ela é um dos pilares, né? A nossa democracia hoje, ela sofre uma série de ataques. Dentre eles, a castração à participação social. Já em maio, ele já tinha dado um decreto reduzindo para menos da metade a participação no Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? E, nesse mesmo sentido, agora, essa castração da participação nos demais conselhos, né? Então, a questão da Constituição, e até parafraseando, é construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente traz? Como é que a gente reduz desigualdade se a gente não escuta, né? Se a gente não escuta as pessoas. Então,
a Constituição e todo o nosso sistema normativo, nossa própria democracia, a falta de confiança nas instituições, né? O que eu tenho visto é que, às vezes, não é falta de legislação, às vezes não é falta de direcionamento de Constituição, às vezes é falta de vontade política, às vezes é falta de respeito, às vezes é falta de vontade de manter a democracia, né? A democracia, eu até ouvi há pouco, a democracia ela não vai embora porque alguém diz vai embora. Uhum. Ela vai embora quando quem está no poder deixa de achar ela interessante, deixa de achar que ela serve aos seus interesses, né? Então a castração ela vem por aí, você vai cortando os fios até que a energia e o impulso e os critérios que mantêm uma democracia de pé se vão. Olha, Alessandra, houve alguma ação do GT 2030 em relação a esse decreto, a ONGs? Sim. Conta então pra gente. Sim, nós fizemos, o GT 2030 esse ano focou em 2 notas grandes de repúdio e 2 ações que são relacionadas. Então, em abril, quando esse decreto, que é conhecido como revogaço, foi emitido pelo governo federal, nós fizemos uma nota de repúdio e denunciamos para o mundo inteiro essa ação e lançamos agora essa campanha que se chama Não Calem as Nossas Vozes, que é uma campanha que trata exatamente do objetivo 16, da participação da sociedade civil, que tenta mostrar, e é muito importante que a população como um todo entenda, qual é o papel das organizações da sociedade civil no processo dessa construção de democracia. As pessoas precisam entender que as ONGs e essas organizações, elas trabalham na defesa do direito dessas pessoas, da população. Muitas das políticas boas e positivas que nós construímos no Brasil, do campo de vista social, ambiental e econômico, existem hoje porque as organizações da sociedade civil se mobilizaram, porque elas foram fortes. Vejam aí o exemplo da Maria da Penha, vejam aí o exemplo de políticas de igualdade racial, políticas de promoção de direitos de populações LGBT, de populações quilombolas, ribeirinhas, de seguridade social. Veja aí a discussão da sociedade civil contra a reforma da Previdência, contra a reforma do trabalho, que precarizou as relações trabalhistas no país. Então, as pessoas precisam entender que as organizações da sociedade civil são organizações que lutam pelo direito de todo mundo. Não é direito de bandido, como se diz, sabe? Não são organizações fraudulentas. O percentual de ONGs que tem algum problema no sentido de corrupção ou de dificuldade de prestação de contas é baixíssimo, é menos de 3% em relação a tudo do universo enorme de organizações que existe no Brasil. Então, mais uma vez, a gente precisa ir contra essa narrativa. E nós precisamos, isso é uma coisa que a gente insiste muito, sabe, Sim. Manina? Defender quem defende nossos direitos. E não defender quem defende os seus próprios interesses e os seus direitos. Infelizmente, a política nacional ela tem sido construída sempre privilegiando o interesse do privado, sempre privilegiando o interesse de determinados grupos que chegam ao poder. A população precisa acordar e começar a defender. Quem é que está defendendo o meu direito? Bruna, o programa de hoje tem uma pergunta, né? Por que o governo impede o desenvolvimento sustentável do Brasil? A gente queria que você respondesse, na sua opinião. Bom, eu acho que esse impedimento, né, ele vem principalmente por essa negação, por esse obscurantismo que a gente vê, é o desgoverno, o levante do obscurantismo, de ir contra a ciência. Eu acho que esse é o principal impedimento. Você conduz as pessoas ao erro, né? Você conduz as pessoas a achar que o meio ambiente é o inimigo do agronegócio, quando, na verdade, se os dois não começarem a andar juntos, a gente vai ter um problema de alimentação, a gente vai ter um problema do meio ambiente. Estava vendo um dado aqui, por ano a gente perde 24 bilhões de solo fértil. E isso por quê? Uso de agrotóxicos, falta de manejo apropriado. Então, muito do que se faz hoje na agricultura é coisa de 100 anos atrás ou até mais, essa falta de atualização. Então, como é que você se atualiza do ponto de vista técnico se você nega os dados? Como é que você vai colaborar para uma agenda mundial se você está negando o óbvio? Como é que você vai combater o desmatamento na Amazônia se você diz que o dado é mentiroso e exonera o presidente do Instituto?
Então, como é que você vai fortalecer a democracia se a sua medida para isso é cancelar a participação social? Então, eu acho que o governo ele tem impedido, principalmente porque eu sinceramente eu acho que ele não tem a menor noção do que precisa ser feito e prefere aquela coisa que a agressão é a melhor defesa. Ele diz que não vai falar, ele diz que não vai participar, ele diz que você também não vai falar, que isso não existe. E vamos em frente. Tanto é que você vai vendo as notícias, o próprio CONAMA, eu estava vendo aqui, numa reportagem tem dizendo, o CONAMA vai de 96 para 23 participantes. E no site do Ministério do Meio Ambiente diz... O que é CONAMA? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Diz que agora, com esse novo decreto, o CONAMA ficará mais ágil, né? A que preço, né? A que preço? Então, eu acho que a gente vive a cultura do sim, sim, não. Isso tem um problema. Aí a gente pensa, sim, precisa ser modernizado. Aí todo mundo diz sim. Quando eles vêm com a reforma, a exemplo até agora dessa reforma que estão colocando silenciosamente sobre o licenciamento ambiental, aí você não tem mais como dizer não. Você já disse que tinha um problema. Então, é uma tendência ao erro e que está sendo empurrado. E isso vai ter um preço. Isso não vai deixar de ter um preço, não. E todo mundo vai pagar. Então, eu acho que não tem como negar. Eu acho que eles impedem nesse sentido. E não só eles, não. Eu acho que a coerência dos governos e dos setores públicos, eles têm que acompanhar o que está sendo feito de aprofundamento técnico ambiental. Você não pode continuar negando ciência. A gente está vivendo muito essa época atualmente. Alessandra, né, você como é também jornalista, como é que você tem visto a relação da mídia em relação a tudo isso que está acontecendo no atual governo e de ameaça para as ODS? E eu peço que você procure, porque temos 2 minutinhos apenas. Me avisa aí, Manina, então. Tá bom. Eu estou muito preocupada com a mídia. Eu estou preocupada com a mídia porque, obviamente, tem sido a mídia que é a favor do presidente, a mídia que é a boazinha, a mídia que faz alguma crítica ao presidente, a mídia malzinha, mas eu estou mais preocupada com outra questão, que é a normalização do discurso, este discurso ultraliberal e ultra-repressivo que vem acontecendo. Então, acho que a mídia tem aprofundado muito pouco, tem questionado muito pouco os dados que são apresentados, tem ficado num debate extremamente superficial. Então, o presidente fala uma besteira, a mídia repercute por uma semana, sem ir atrás de quais são os dados, quais são as políticas, quais são as implicações, o que é que acontece nas pessoas. Então, eu acho que foi preciso ter um intercept no Brasil para você começar a discutir o que é jornalismo. Você voltar a uma discussão que a gente fazia lá na época da faculdade. Qual é o papel do jornalista? Qual é o papel de investigar, de questionar, independente? E nós tivemos durante muito tempo, e temos ainda, mídias que são extremamente tendenciosas. Existem veículos de tendência para um lado e para o outro, com o qual é impossível de você realmente aferir um dado, porque a tendência, ela está matando o jornalismo no Brasil. Então, eu vejo com bastante preocupação a questão da mídia nacional. Numa frase, o que a sociedade pode fazer para estar dentro dessa luta, lutando pelos seus direitos? Ela precisa entender que a desigualdade não é um destino. Desigualdade é resultado das opções políticas que ela faz e das decisões que os seus representantes fazem. Quando ela entender isso, ela vai começar a entender que ela tem todo o poder e toda a capacidade de mudar o que está posto. Bruna? Mude por dentro, mude por fora, cobre mudança. O problema da gente é sistemático e a solução também. Vamos mudar tudo. Bom, minha gente, muito obrigada a Alessandra Nilo, a Bruna Albuquerque por ter contribuído na nossa programação de hoje. Lembrando que o programa vai ser repetido logo mais às 9 horas da noite na nossa rádio pública. E o Fora da Curva de hoje teve a produção de Ana Veloso, Carol Torpe e Larissa Silva. Na locução Manina Aguiar, nos trabalhos técnicos, novidade pra gente, que bom pela companhia, Alexandre César. Nas redes sociais, a Larissa Silva e a Carol Torpe. Um abraço também para Mariana Reis, do Centro de Cultura Luiz Freire. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela companhia.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240.